escrita entre 1936 e 1938, mas publicada apenas em 1971, após a morte de Albert Camus. A Morte Feliz é uma obra de transição, um romance de formação, que antecipa temas e reflexões desenvolvidos mais tarde em O Estrangeiro e em O Mito de Sísifo. Embora ainda marcada por certa irregularidade narrativa, é um texto profundamente filosófico, que expõe de maneira crua e poética o núcleo da visão camusiana do mundo. A busca pela felicidade em um universo indiferente, o confronto do homem com o absurdo e a tentativa de encontrar uma forma de liberdade que não dependa de justificações transcendentes. Camus, jovem e em plena gestação de seu pensamento, faz de A Morte Feliz um laboratório existencial em que experimenta as tensões entre o corpo e o espírito, entre o tempo e o prazer, entre a lucidez e o desejo de paz. O protagonista, Patrice Meursault, cujo sobrenome anuncia o futuro Meursault de O Estrangeiro, é um homem em busca da felicidade. A narrativa acompanha sua trajetória desde a juventude em Argel, em meio a um trabalho burocrático e uma vida sem grande significado, até sua decisão de assassinar um homem rico, Roland Zagreus, para herdar seu dinheiro e assim comprar a liberdade de viver como quiser. O ato frio e calculado não é motivado pelo ódio, mas pela convicção de que a felicidade exige independência absoluta. Meursault acredita que o dinheiro lhe permitirá escapar das amarras sociais e do tempo imposto pelos outros. Ao matar Zagreus, ele mata simbolicamente tudo o que o aprisiona: o trabalho, a mediocridade, a espera. É um gesto brutal de libertação que inaugura uma nova vida, guiada pelo hedonismo consciente e pela busca da serenidade. Zagreus, o homem doente e rico, funciona como o primeiro espelho filosófico de Meursault. Em suas conversas ele expõe a ideia de que a felicidade é uma conquista que exige vontade e lucidez. Para ele, o erro dos homens está em esperar a felicidade de fora, em vez de construí-la dentro de si, como um ato de afirmação. É essa filosofia que Meursault assimila e leva ao extremo. O crime, nesse sentido, não é apenas um meio material para alcançar a liberdade, mas também um símbolo do rompimento com a moral tradicional. Camus não propõe um elogio do assassinato, mas uma reflexão sobre a violência que está na raiz da busca por autenticidade. Para conquistar sua morte feliz, Meursault precisa romper com o mundo dos outros e afirmar-se contra ele. Após o assassinato, Meursault abandona seu trabalho e parte em viagens pela Europa. Nesses deslocamentos, vive experiências de prazer físico, contemplação e experimentação dos sentidos. O corpo e a natureza ocupam um papel central. O sol, o mar, o calor e o silêncio aparecem como expressões da plenitude que o protagonista busca. Camus descreve essas sensações com uma intensidade quase sensual, em que a felicidade é percebida como uma harmonia momentânea entre o homem e o mundo. No entanto, essa harmonia é instável. A felicidade, em A Morte Feliz, é um estado precário e sempre ameaçado pela consciência da morte. A lucidez, que é a condição da liberdade, também é a fonte da angústia. Meursault entende que viver plenamente implica aceitar o tempo e o fim, e que apenas quem aceita a morte pode realmente ser feliz. É nesse ponto que o romance se aproxima da filosofia do absurdo, que Camus desenvolveria poucos anos depois. O absurdo nasce do confronto entre o desejo humano de sentido e a indiferença do mundo. Em A Morte Feliz, Meursault encara esse confronto não com desespero, mas com um tipo de heroísmo sereno. Ele não busca justificar a existência nem negar a morte. Busca apenas viver intensamente, sabendo que tudo é passageiro. Sua felicidade é uma construção consciente sobre o nada. Ao contrário dos homens que se refugiam em religiões, ideologias ou ilusões de eternidade, Meursault decide olhar a vida de frente, sem consolo e sem mentira. Sua morte feliz não é a de quem encontra paz no além, mas a de quem morre sabendo ter vivido de acordo com a própria verdade. O romance é dividido em duas partes: a morte natural e a morte consciente. Essa estrutura espelha a evolução do protagonista. Na primeira parte, Meursault ainda é um homem comum, submetido às circunstâncias e em busca de algo que não compreende bem. Na segunda, depois do assassinato, ele se torna o sujeito de sua própria existência, guiado por uma filosofia pessoal. O tempo deixa de ser o inimigo, passa a ser o tecido mesmo da felicidade. Camus transforma o percurso do personagem em uma parábola existencial.
A passagem da alienação à lucidez, da servidão à autonomia. A linguagem de A Morte Feliz revela um Camus ainda em formação, mas já maduro em intuição. As descrições da natureza, da luz argelina e do corpo são de uma beleza física e quase religiosa. Camus faz do sol um personagem, o mesmo sol que em O Estrangeiro queimará Meursault e o levará ao crime. Aqui o sol é ambíguo, é vida e ameaça. Prazer e dor, um espelho do próprio absurdo da existência. O mundo sensível é intenso demais. E essa intensidade é o que dá à vida tanto sua glória quanto sua inutilidade. Camus não separa o pensamento do corpo. Para ele, a filosofia nasce da carne, do calor, da experiência direta do real. Por isso, a felicidade de Meursault não é abstrata, é concreta física, feita de respiração, luz e silêncio. A relação entre Meursault e as mulheres, especialmente Marthe e Catherine, também é reveladora. Ele se envolve com elas sem afeto profundo, mas sem crueldade. O amor para ele não é posse nem dependência. É um instante de comunhão, uma forma de presença. Essa atitude pode parecer fria, mas é coerente com sua filosofia. Quem busca a felicidade plena não pode se prender ao outro como se o outro fosse uma salvação. A solidão de Meursault é o preço da liberdade. Camus, porém, não o apresenta como um modelo a ser seguido, mas como uma figura trágica, alguém que tenta viver de forma absoluta e, justamente por isso, se aproxima da morte. Nos últimos capítulos, quando Meursault adoece e se retira para uma casa isolada à beira do mar, a narrativa assume um tom quase místico. Ele passa seus dias contemplando o horizonte, em silêncio, aceitando a proximidade da morte com uma serenidade que parece a realização final de sua busca. O título, A Morte Feliz, ganha então seu sentido pleno. Morrer feliz é morrer consciente, reconciliado com a própria finitude. Não há transcendência, apenas aceitação. É o triunfo da lucidez sobre o medo. Nesse ponto, o romance antecipa o tema do homem revoltado e o ideal do sim, a vida que perpassam toda a obra posterior de Camus. Defender a morte feliz é reconhecer sua importância não apenas como esboço de O Estrangeiro, mas como obra autônoma e corajosa. Camus, ainda jovem, enfrentou aqui as perguntas que o acompanhariam por toda a vida. O que é a felicidade? O que é a liberdade? É possível ser feliz sem Deus, sem esperança, sem eternidade? Sua resposta, implícita no destino de Meursault, é afirmativa e trágica ao mesmo tempo. Sim, é possível, mas apenas para quem aceita viver sem ilusões. A felicidade é um estado de lucidez, uma reconciliação momentânea com o absurdo. E essa lucidez custa caro, exige solidão, desprendimento e a coragem de morrer de olhos abertos. A força de A Morte Feliz está justamente em sua ambiguidade. O leitor é levado a admirar e ao mesmo tempo a questionar o protagonista. Meursault é livre, mas também é prisioneiro de sua própria lógica. Sua busca pela felicidade o isola do mundo, e sua vitória tem o gosto amargo do exílio. Camus não oferece uma solução, mas um retrato honesto da condição humana. A impossibilidade de uma felicidade total e a necessidade, ainda assim, de persegui-la. A morte feliz é um paradoxo. Morrer é o fim da felicidade, mas também sua consumação, porque liberta o homem do tempo e da espera. Ao contrário de muitas leituras superficiais, A Morte Feliz não é um manifesto nihilista. Pelo contrário, é uma celebração da vida como experiência pura, mesmo que sem sentido. Camus propõe uma ética da presença. Viver intensamente, sem esperar recompensas, basta para justificar a existência. Meursault, ao morrer em paz, demonstra que a felicidade não é um dom, mas uma conquista. Não é uma promessa, mas uma decisão. O romance, assim, é menos sobre a morte do que sobre a vida que a precede. Uma vida que só é plena quando se aceita o limite que a define. Em última análise, A Morte Feliz é um livro sobre o aprendizado da liberdade. Camus mostra que a felicidade não é encontrada no conforto, na moral ou na fé, mas na consciência clara da própria condição mortal. Viver é aceitar a morte e, ao aceitá-la, libertar-se do medo. É essa lição que torna o romance não apenas uma etapa inicial, mas um texto essencial da filosofia camusiana. A morte feliz, para Camus, não é o fim, mas a culminação da lucidez, o instante em que o homem, finalmente, deixa de buscar sentido e se contenta em existir plenamente, por um momento sob o sol indiferente do mundo. Agora que chegamos até aqui, deixa aquela sua curtida e me segue aqui no YouTube para não perder o próximo vídeo. Acione também a notificação para ser avisado quando tivermos um vídeo novo e sobre qual obra.
filosófica você quer que eu fale amanhã? Deixe aí nos comentários. Até lá!